Vamos para a palavra? Amém? Hoje as crianças saem? Não? Ok. Vamos para a palavra. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Nós vamos ler do 1 ao diante. Todos acharam? Estou vendo ainda um barulho de... Vou esperar mais alguns minutos. Enquanto alguns estão achando, aqueles que já acharam, eu sei que o subtítulo tem alguns diferentes de algumas traduções, mas me diz aí, qual que é o subtítulo, na verdade, o título desse início de capítulo? Pode falar alto aí, para o pessoal ver que tem... Hoje, graças a Deus, a igreja está cheia de gente aqui, claro, usando o espaço que tem aqui, mas diz aí o título aí. Isso, por causa do pecado de Acã. Tem algumas outras traduções que vai simplesmente trazer o título assim, o pecado de Acã. Tem algum outro aqui? Outro título? O pecado de Acã e suas consequências. Muito bom. Então, eu creio que todos acharam. Ainda já diminuiu o barulho, né? Então, quando começa a diminuir o barulho do... Josué capítulo 7, que diz assim: Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que estava junto a Bet-Avém, e a leste de Betel. E lhes falou, dizendo: Vão e espiem a terra, Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: Não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Frisa esse versículo, porque bem provável ele vai ser um dos textos-chave da nossa ministração, ok? Assim, versículo 4, assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Então, eles foram até lá e fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel e puseram o pó sobre a cabeça. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar do Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram isso, nos cercaram e apagaram o nosso nome da face da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram, outro versículo-chave dessa ministração, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel.
Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por meio do sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, e ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. E ele fez que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, indicado por Acã, indicado foi o Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pensado, mais do que meio quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo. Pai, a tua palavra está aberta, há algumas aqui anotações, mas o Senhor, o teu Santo Espírito que conduz, é o Santo Espírito que vai de encontro ao coração daqueles que estão aqui, daquele que nos está nos assistindo. Então, Pai, faça sair além daquilo que está aqui anotado, daquilo que eu busquei, daquilo que eu estudei, para que realmente seja uma palavra direcionada do Espírito e não minha, Pai. E a igreja que está aqui, em concordância, diz amém. Se você ler, desde o início do capítulo, desde o livro de Josué, capítulo 1 até o capítulo 6, há uma sequência de vitórias, há uma sequência de conquistas. Aqueles que já leram Josué podem dizer pelo menos uma dessas conquistas. Me diz uma dessas conquistas, igreja, gostaria que você participasse comigo. Me diz uma das conquistas que no livro de Josué até o capítulo 6, eles conquistaram, eles realizaram. Me diz pelo menos uma. Me ajuda aí, eu sei que você sabe. Pelo menos uma das conquistas. Até o capítulo 6. Beleza. Se vocês ainda estão procurando acessar a mente para lembrar, vamos continuar para a gente não perder tempo. Mas se você já estudou o capítulo de Josué, você vai ler que até o capítulo 6 é uma sequência de vitórias. Na verdade, até antes do capítulo de Josué, você vai ver inúmeras vitórias do povo de Israel. Você vai, eu vou falar para você que você vai lembrar. Você lembra da saída do povo do Egito? A promessa de Deus, o povo saiu do Egito, da escravidão. Você lembra da travessia do Mar Vermelho? Sim, lembra? Sim, conversa comigo aí. Sim, lembra? Agora já a travessia do Rio Jordão. Lembra também? Nós vemos também a queda de Jericó. E aqui chega o capítulo 7, esse relato que eu trouxe para vocês aqui, aonde uma sequência de vitórias, uma sequência de bênçãos que estava sobre o povo de Israel, ela foi interrompida mediante um ato de um homem, mediante uma ação. E se eu fosse talvez trazer um título para essa ministração, eu poderia trazer a desobediência é inimiga da bênção. Não tem como você ser abençoado, ou não tem como o povo de Israel ser abençoado sem a obediência. A obediência caminha lado a lado com a bênção. Não há bênção sem obediência. E acontece um ato aqui no capítulo 7, onde Acã, que fazia parte de uma das tribos, ele viu aquilo que não era seu,
cobiçou aquilo que não era seu. E o que ele fez, igreja? Você que leu todo o texto comigo, até extenso, o que Acã fez? Ele pegou para si e escondeu para si. E é essa ministração que eu quero trazer para você. A desobediência é inimiga da bênção. Para que você seja abençoado, você precisa entender que há princípios. Que há princípios que precisam ser cumpridos. Há princípios que você precisa obedecer para que você seja abençoado, sua família. Nós acabamos de cantar aqui, que sua família esteja sobre você, sobre a sua geração, né? E é lindo cantar isso, né? Você lá, amém, porque a bênção sacerdotal é lindo, emociona isso, né? A gente fica, uau, que bênção, a bênção sacerdotal está sobre mim e tal. Mas aqui nós vemos um homem que, através da sua desobediência, trouxe não só para ele, mas como você vai ler lá, outros homens também sofreram a consequência da desobediência. Nós estamos trabalhando o tema, comigo, igreja, nós estamos trabalhando o tema. Quando nós paramos para dimensionar as bênçãos de Deus, nós precisamos entender que Deus nos abençoa sim. Deus, nos abençoa, eu sempre falo, sempre tem um coletivo e também nos abençoa no pessoal também. Mas uma coisa é certa, as bênçãos de Deus estão ligadas com a obediência. Ela não caminha separada. Eu poderia começar esse culto fazendo uma pergunta para você. Você quer ser abençoado? Você quer continuar sendo abençoado? Como está a sua obediência? Você tem caminhado debaixo da obediência, debaixo da palavra? Porque se você ler no capítulo 1, se você ler no capítulo 1, o capítulo 1 de Josué, no capítulo 1, ok? Nos versículos 16, capítulo 1, 16 e 17. Você vai ver o que quebrou essa aliança, principalmente nessa passagem. No versículo 16 ao 17, você vai ver uma promessa que as tribos faz para Josué. Olha só o que eles dizem para Josué. Depois que Josué prepara o povo para a travessia do Jordão, ele chega até o povo e traz o direcionamento que veio da parte de Deus. Aí nós chegamos no versículo 16 aqui, fique com sua Bíblia aberta em Josué, que nós vamos folhear alguns versículos. No versículo 16, 17, 18, vai trazer o seguinte: agora o povo começa a responder. Josué traz aquilo da parte de Deus, para que o povo continuasse ali na brecha da bênção, mas o povo, o povo faz uma promessa. Olha o que eles fazem. E respondeu a Josué: tudo o que você nos ordenou, faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Versículo 17, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você, tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem, olha só, todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer às suas palavras, em tudo o que você lhes ordenar, será morto. O que está dizendo aqui? Eles estão dizendo, olha, se não obedecer, qualquer um dos homens aqui, se não obedecer, será morto. Tão somente, Josué, seja forte e corajoso. Agora, quando voltamos lá para o capítulo 7, bem no início, quando voltamos para o capítulo 7, você vai ver no primeiro versículo, que está dizendo assim: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Tinha uma das coisas que Deus tinha falado olha, quando vocês estiverem em alguma terra específica, né,
não pegue as coisas condenadas. E específico, era uma ordem específica. E no versículo 1 aqui do capítulo 7 você vai ver: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 6, né? Na verdade, no capítulo 1 ali está dizendo: olha, ô Josué, estamos com você. Estamos com você. Se você nos enviar, nós vamos. Aquilo que você falar, nós vamos obedecer. Assim que nós fizemos com Moisés, nós vamos obedecer ao Senhor. Mas nós vemos que no percurso até chegar aí, um caminho de bênção, de vitória, de conquista, ele chega no capítulo 7, nós vemos a atitude de um homem desobedecendo uma ordem, e ele pega para si algo que não pertencia, e ele desobedeceu a Deus. Querido, isso faz um pacto grande, porque não só Acã, mas outros homens tiveram grandes consequências, ok? Então, eu gostaria de falar hoje do que levou Acã a pecar contra Deus. Né? Na verdade, antes de falar do que levou Acã a pecar contra Deus, gostaria de abrir um parênteses aqui, tá bom? Nós lemos no capítulo 1, lá no 16 ao 18, que esses homens fizeram uma promessa. O parêntese que eu abro aqui, para falar também sobre bênção, não faça, ok? Cuidado com as promessas feitas antes de receber a bênção. Cuidado com as promessas que você faz, talvez para adquirir uma bênção. Cuidado com os juramentos que você faz, talvez com o objetivo de adquirir algo, adquirir uma bênção. Esse povo aqui chega para Dias e fala: olha, tudo que você disser, tudo que você falar, onde você mandar, a gente vai. Mas nós vemos no percurso que eles desobedecem. Então, antes de começar a falar o que levou a Acã a pecar, eu quero trazer isso para você dizendo: olha, cuidado com as promessas que você faz para Deus. Cuidado com aquelas promessas tolas, onde você simplesmente chega diante de Deus desesperado e fala: olha, se o Senhor fazer tal coisa para mim, ou se nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Cuidado com as suas promessas, né? Seja sábio, como o Carlos disse aqui. Seja uma pessoa sábia antes de fazer as promessas, antes de fazer um juramento, porque Acã e os seus ali fizeram um juramento, eles tiveram a sua consequência. Então, talvez você está aqui, talvez desesperado em busca de uma bênção, ou talvez até correndo atrás da bênção, um termo que não é correto, mas talvez você está aqui desesperado: eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Então você começa a fazer promessas, e aqui nós vemos o resultado de quando nós fazemos promessas e não medimos as nossas palavras. Então, antes de você fazer alguma promessa, antes de você fazer algum juramento, lembre muito bem daquilo que nós vamos falar. Tá bom? Então nós vamos trabalhar hoje alguns passos que levaram Acã a cair em seu pecado. Né? No versículos 20 e 21. Eu creio que muitos que estão aqui, é uma pergunta talvez para aqueles que ainda não têm tanto entendimento, mas você sabia que os erros que estão na Bíblia, que os homens cometeram, nós também podemos tirar ensinamento? Que relatos como esse de Acã servem para mim, para você, mas não para fazer igual. Porque tem muitos que pegam exemplos da Bíblia, né, errados, pecados que homens cometeram, para dizer: não, eu vou fazer a mesma coisa. Homens na Bíblia que tiveram relato de adultério, como houve no caso de Davi, e usa: não, mas Davi também pecou, também vou pecar. Usam isso como um artifício para dizer: não, Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, caiu, mas eu também vou pecar. Mas deixa eu dizer para você, se você continuar na história, você vai ver a consequência do pecado de Davi. Davi perdeu um filho. Toda a sua casa entrou em guerra por causa de um pecado. Então, os erros que acontecem, de homens que aconteceram, é para eu e você aprender sobre esses erros e pegar um caminho totalmente diferente, tá bom? Então, os passos que levaram a Acã a cair. O primeiro passo que levou a Acã a cair, você pode estar acompanhando no versículo 20 e 21, o primeiro passo que levou, vamos estar lendo 20 e 21,
Josué 7, 20 e 21. Vamos estar refrisando ele, eu vou começar o primeiro passo. Que diz assim: Acã respondeu a Josué. Depois dele ser chamado ali, né? Josué chama ele e ele confessa. Ele diz, Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Olha só. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pensando, aqui está pensando a minha tradução aqui, mas talvez seja pesado, né? Não sei se está aí pesado, ou é pensado mesmo que está aí. Oi? Peso. É que aqui realmente está escrito pensado. Tá bom? Não sei se os pastores que estão aí, talvez pensado também é alguma questão também seja questão do peso, mas aqui a minha tradução aqui está pensado, mas eu creio que é pesado, a questão do quilo de ouros aqui. Mais de 1 quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da tenda, e prata por baixo. Então nós vimos aqui passos que levaram a Acã a pecar. E o primeiro passo que Acã deu para a desobediência, para o seu pecado, é a cobiça. Passou o que é cobiça? Cobiça é querer ter o que pertence a outra pessoa. É ter aquilo que não te pertence. A cobiça, querido, que Acã teve aqui, ele cobiçou aquilo que não era seu. E a cobiça, ela gera um quê? Ela gera um descontentamento. Ela gera uma insatisfação dentro de nós. E nós nunca estamos satisfeitos, porque a cobiça faz isso. E Acã, não satisfeito, Acã era um cara que tinha experimentado de Deus. Olha só que cuidado devemos ter. Não é porque nós somos experimentados em Deus, que se a gente não vigiar, a gente não cai. Acã, olha, ele caminhou, ele viu os milagres acontecendo, ele viu o povo passando ali no deserto, ele viu o povo passando no mar, o rio abrindo, ele viu tudo isso acontecendo. Um homem experimentado, não era um homem comum, era um homem que tinha visto. Ele fazia, se ele não tivesse ali, talvez os seus antepassados falaram para ele. É um homem experimentado. E ele aqui, ele cai no pecado da cobiça. Ele cai no descontentamento de querer para ele aquilo que não era seu. E aí nós podemos aprender. Nós podemos aprender, porque não precisamos estar cobiçando a bênção do outro. Nós não precisamos estar cobiçando aquilo que não é nosso. Devemos estar em nosso coração com contentamento, sabendo que é Deus que tem nos abençoado, sabendo que é Deus que supre as nossas necessidades. É isso que nós devemos ter. Em Romanos capítulo 13, versículo 9, vai trazer uma alusão sobre a questão dos mandamentos. Romanos 13, 9 vai trazer assim: pois esses mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Nessa passagem, Paulo nos diz que toda a lei está resumindo na questão do amor. E eu digo que onde há cobiça, não há amor. Aonde há cobiça, não há amor ao próximo. Porque a cobiça faz a gente querer o que está no vizinho. A cobiça faz querer o que está no nosso irmão do nosso lado. A cobiça faz pegar aquilo que não é nosso. E Paulo, no contexto de Romanos, vai dizendo aqui, olha, resume no amor. Toda essa lei vai resumir no amor. Ou seja, a cobiça, onde há cobiça, não há amor, não há bênção. Então aprendemos com esse erro de Acã sobre a sua cobiça. O primeiro passo que Acã deu foi a cobiça. O segundo passo que Acã deu para cair em desobediência, em pecado, foi a autoconfiança. A autoconfiança, querido, é o pior erro que podemos cometer. É o pior erro que podemos cometer. É querer agir por nós mesmos. Lembra que eu falei para vocês dos relatos? O povo passou, ali no mar. O povo passou, veio do Egito, passou no
mar, ali foi no Rio Jordão. E eles chegaram diante de uma cidadezinha e falou assim, nossa, parece a cidade, pensa numa cidade pequena aí. Ou cidade pequena, ou que não tem... pensa numa cidade pequena aí, aqui no interior. Campinas já é maior já. Vinhedo. Chegaram diante da cidade de Ai, o exército, né, ganhando tudo, sendo abençoado por Deus. Chegou diante de uma cidade, e o que eles falaram? Opa, se vocês acompanharam comigo no relato, o que eles viram? O que eles falaram? Que fizeram? Não precisa mandar muita gente, não. Manda só um pouco de homens, que nós vamos lá, ó. Nós vamos, ó. E onde está escrito isso na Bíblia? Onde está essa ordem de Deus? Você vê Deus falando para eles para levar poucos homens? Você vê? Mas eles tomaram uma atitude dizendo, olha, ó, não precisa de muita gente não, porque ó, essa cidade já é nossa. Como diz os nossos jovens, ó, domina no peito, joga para o pai que o pai garante. Bota no peito que o pai vai fazer o gol. Então eles chegaram diante da cidade lá, falou, não, deixa comigo que nós vamos garantir isso aí. Essa cidade é fichinha para a gente. Pode deixar comigo. E o que aconteceu? Essa cidade, os homens dessa cidade, colocaram o povo de Israel para correr. E Josué, ele entra meio que uma crise. Ele fala, pai, como o Senhor nos tirou lá do deserto, como nós chegamos até aqui, e agora nós estamos sendo envergonhados. Mediante a uma atitude de um homem que olhou com um olhar de soberba, autoconfiante demais e disse, não, pode deixar que eu garanto. Pode deixar que alguns homens vai garantir. O pior erro, como eu disse para você, que podemos cometer é agir por nós mesmos, ok? E achar que Deus está conosco. O pior erro que nós podemos cometer é achar que Deus está conosco em um negócio, em algo, e Deus não estiver. Eu sempre gosto de lembrar da história de Sansão, quando ele vai ali tentar enfrentar os homens ali, sair todo apavorado, não, deixa eu ir lá, e ele perde ali a luta, porque o Espírito Santo já não estava mais com ele. O pior momento de um processo da bênção de Deus é quando nós achamos que não, estou debaixo da bênção de Deus, mas quando nós estamos fora da bênção de Deus. É quando nós achamos que com a nossa própria perna podemos caminhar sozinhos. Ontem eu brinquei com um jovem dizendo, olha aqui, Deus não tem problema com a riqueza. A grande questão é onde está o seu coração. Mas muitos ficam ricos e acham que com o seu dinheiro vai comprar o céu. Que com o seu dinheiro vai comprar o reino dos céus. Muitos acham que com o seu carro SUV potente, grandão, bonito, vai chegar, pode até comprar homens, mas não compra a bênção de Deus. Porque debaixo da bênção de Deus precisa andar em obediência e a autoconfiança, o exagero, pode deixar que eu vou lá. Pode deixar que eu vou lá assinar esse contrato. Pode ir lá que eu vou fazer tal coisa. O que nos diz em Tiago? Olha, o homem faz os seus planos, mas a resposta final vem de Deus. Os homens podem fazer até os seus planos, mas a resposta final vem de Deus. Então talvez você até aqui está, estou fazendo os seus planos, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você precisa entender, será que eu não estou caindo no pecado? Será que eu não estou indo para o pecado da desobediência no sentido da autoconfiança, confiar em mim mesmo? Será que você ainda continua naqueles atos de primeiro amor, que tudo que nós fazíamos, nós orávamos a Deus? Pai, estou indo ali resolver tal coisa, vai comigo. Pai, estou indo fazer tal coisa, vai comigo. Pai, eu estou indo colocar a mão, eu estou colocando o pé em tal lugar, vai comigo. Pai, esteja comigo aqui em todas as ações. Só que devemos tomar cuidado, porque à medida que o homem começa a caminhar com suas próprias pernas, Deus, ele olha, pode ir sozinho. E aqui você vai ver mais para frente o passo que esse homem dá quando ele cai. E aqui, finalizando os versículos 20 e 21, ok? Os versículos, na verdade, 20 e 21. Outro passo que Acã dá é a desobediência. Ele descumpre uma ordem que Deus tinha dado através do seu líder que estava ali. Que não era para pegar coisas que eram consagradas, coisas que eram condenadas. E o que é que ele faz? Ele pega isso para si.
Ele desobedece. Então, como eu disse para você, o título dessa mensagem que eu poderia dar é a desobediência inimiga da bênção. Ok? É inimiga da bênção. Então, ele desobedece uma ordem muito clara. E se você continuar no capítulo aí, no capítulo 7, na verdade, do versículo 25 adiante, versículo 25 e 26 do capítulo 7, você vai ver a consequência da desobediência. Homens que experimentaram as bênçãos de Deus. Homens que viram com os seus próprios olhos a bênção de Deus. Mas olha só o final que aconteceu com Acã e aqueles que estiveram com ele. Versículo 24 vai dizer assim: então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zé, e a prata, e a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas filhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e levaram para o vale de Arcó. Ou seja, pegaram tudo. Pegaram o Acã e os seus, e também pegou a capa, o ouro. O que nós podemos aprender com isso? Quando nós entramos num caminho de desobediência, nós precisamos corrigir a rota. Não tem como nós ficarmos assim, não, eu corrijo isso, eu corrijo não. Josué pegou Acã, sua família, a capa, o ouro, e ele fez o quê? Vamos continuar? Josué 25 vai dizer assim: Josué disse a Acã: porque você trouxe essa calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre vocês. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar chama o Vale de Arcó até o dia de hoje. Se você reparar aqui no versículo, bem, na parte B do 26, assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Talvez você está chocado com essa história. Uau, pastor, como assim? Levaram Acã e os seus e apedrejaram. Nossa, e a misericórdia de Deus? Se você é um bom leitor de Bíblia, você vai ler sobre um homem que aplacou a ira de Deus. Se você é um bom leitor de Bíblia e está falando, nossa, como que Deus é um Deus mau? Você vai lembrar de um homem que foi ao madeiro. Você sabe daquele que eu estou falando, o nome dele é? Talvez você está dizendo que, nossa, como Deus é terrível, como Deus é terrível. E aqui está dizendo, apagou o furor da ira. Ei, Jesus é aquele que aplacou a ira de Deus, que cancelou, que colocou sobre nós agora o seu sangue, dando a possibilidade de redenção. Isso é só algo para trazer para você, talvez acalmar um pouco seu coração. Uau, pastor, que história é essa? Mas a consequência aconteceu. A consequência do pecado de Acã aconteceu. Pastor, ok. Como que eu faço então para continuar na bênção e no propósito de Deus? Como que eu faço para não tomar as mesmas atitudes de Acã e os seus? Eu vou dar alguns passos para você, que também está relacionado com o nosso aprendizado. O primeiro passo é: esteja satisfeito nele em todo o momento. Esteja completo, pleno nele em todo o tempo. Eu comecei o culto falando sobre um coração agradecido. Um coração agradecido impede com que você viva uma vida de cobiça. Impede com que você viva uma vida querendo aquilo que não é seu, pensando que a grama do vizinho é melhor. Esse dia eu estava brincando com a minha esposa, por que a grama do vizinho às vezes parece melhor? E tem um videozinho, né, na internet, tá lá o vizinho dizendo, ele estava falando, olha, parece que a grama do vizinho é melhor. Mas aí tem um outro videozinho, né, são 2 vídeos, e tá lá pela manhã, o vizinho pintando a grama de verde, porque a grama estava toda ali acabada. E o vizinho está lá pintando a grama de verde. E o vizinho estava lá do outro lado, nossa, que grama bonita.
Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como que está o seu coração satisfeito com aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Para dimensionar a bênção de Deus, nós precisamos parar, entender aquilo que Ele fez e não cair no pecado de Acã, que foi o quê? Que foi a cobiça. Nós precisamos estar com o nosso coração satisfeito nele. Então, você está com o coração satisfeito em Cristo Jesus? Ou ainda há dúvidas do que Deus já tem feito na sua vida? E eu posso aqui trazer para você também, talvez a memória daquilo que Deus tem feito na sua vida. Lembra onde você estava? Sabe onde Deus te... Sabe, você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra dos milagres que aconteceram na tua vida? Talvez você está aqui experimentado, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos de igreja, experimentado, mas hoje o teu coração está faltando algo, está faltando algo. A satisfação que vem nele ainda não está completa. Prosperidade, querido, não é ter simplesmente falta de nada, é ter tudo em Cristo Jesus. Outro ponto para nós aprendermos é: viva uma vida constante na dependência de Deus. Viva uma vida constante na dependência de Deus. Isso vai ajudar você a não entrar no auto-engano. Dizer que você pode todas as coisas, a não subestimar os seus inimigos. Que nós possamos reconhecer, que nem está no salmista, né? Salmos capítulo 44, versículo 3, que nós podemos reconhecer que nem o salmista, né? Versículo inicial do nosso culto, que vai dizer: não foi pela espada que conquistaram uma terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com Ele. Viva uma vida constante na dependência de Deus, e você não vai cair no pecado de Acã. É entender que para tudo que você fizer, você precisa dele. Até o ar que você respira aí, se você ficar alguns segundos sem respirar aí, você vai ver o sufoco que você vai passar. Talvez você está vendo Deus nas grandes coisas, mas não nas pequenas coisas. E isso é um grande erro. Talvez esses homens aqui viram, a cidade ali é muito pequena, eu não preciso de Deus. Talvez você está diante de uma situação falando assim: é um probleminha lá com meu filho, é uma situação ali pequena, é uma doencinha que está chegando aí, está pequeno, não precisa de Deus, não. É um valor lá que eu consigo. Não, eu consigo, pode deixar que eu consigo, pode deixar, estou tranquilo. Esse é um dos piores erros que você pode cometer, é cair nesse pecado. Mas então, viva uma vida constante na dependência de Deus. E para terminar, obedeça e não quebre princípios. A palavra de Deus que foi liberada sobre você, ela é para ser cumprida do início ao fim. Se você vai ler nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 1, a palavra de Deus para Josué é: não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E essa palavra também ela pode ser direcionada a nós. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você começou bem, você tem que terminar bem. Não é o começo, é o fim. É o fim. Talvez você está em um caminho onde você não está entendendo porque está vindo lutas, não simplesmente as lutas em si, mas está vindo provações, está vindo situações e você não está entendendo. Talvez seja uma quebra de princípio, você quebrou um princípio, você desobedeceu, e talvez isso tenha gerado em você sofrimento, porque muitos de nós trazemos para nós mesmos consequências através das nossas atitudes. Então, obedeça e não quebre princípios, tá bom? Então, esteja satisfeito nele, viva uma vida constante na dependência de Deus, obedeça e não quebre princípios. Que nós possamos sair nessa manhã com o entendimento que Deus, Ele tem bênçãos para derramar sobre nós. E Ele quer derramar essas bênçãos sobre nós.
Mas há princípios a ser concluídos. Há princípios que precisam ser obedecidos. E um deles é a obediência. Então, aprenda com Acã. Aprenda com esse erro de Acã. E saiba que Deus, Ele quer que você esteja completamente confiante nele. Entregue a Ele. Então, eu não sei até que ponto você está nessa manhã. Eu não sei em que estágio você está. Mas talvez você está passando por algum desses estágios. Talvez pela cobiça, o auto-engano, talvez a desobediência. E está vindo sobre você inúmeras situações onde você não está entendendo o que está acontecendo. Então, que nessa manhã possamos sair daqui, abrir a nossa mente, olhar para dentro de nós, pessoal, e dizer: Pai, eu preciso corrigir a rota. Eu preciso obedecer princípios, cumprir princípios. Porque eu sei que em Cristo eu já sou abençoado. Em Cristo eu já tenho a bênção do Senhor. Mas eu preciso me colocar na brecha. Eu preciso estar na brecha da bênção do Senhor Jesus. Coloque-se de pé. Vamos estar orando ao Senhor Jesus. Essa primeira oração que você vai fazer, na verdade é uma autoanálise. Você não precisa orar de voz alta. Mas feche teus olhos agora onde você está, todos. E faça uma autoanálise agora na sua jornada, no caminho que você tem percorrido. E olha para dentro e vê se nenhum desses erros que Acã cometeu estão sobre a sua vida. Tira esse momento agora. Não olhe para o lado. Tira esse momento, faça uma autoanálise. Deixa o Espírito Santo trabalhar agora. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo dizer para você aonde precisa ser corrigido. O Espírito Santo está nesse exato momento agora te conduzindo você. Não endureça o teu coração. O Espírito Santo está te conduzindo no lugar exato que precisa ser corrigido. Agora que você fez essa autoanálise, você vai estar levantando esse clamor junto comigo, orando ao Senhor junto comigo. Pai, nós queremos continuar na rota da bênção. Nós queremos continuar debaixo das Tuas mãos, sendo abençoado pelo Senhor. Pai, que nenhum desses erros, Pai, cometido por Acã e esses homens e tantos outros homens que cometeram erros, que nós possamos aprender com esses erros, corrigir a rota, para que a nossa vida, e não só as nossas vidas, mas para que os nossos filhos, as nossas gerações possam ser abençoadas. Pai, que nossos filhos sejam abençoados com as escolhas que nós estamos fazendo. Que os nossos filhos sejam abençoados com as nossas atitudes certas que nós estamos fazendo. Mas por algum momento nós tomamos atitudes erradas. Eu peço, Pai, tenha misericórdia dos nossos filhos, das nossas gerações futuras. Porque nós não queremos que atitudes erradas, erros nossos e nossas gerações ou filhos sejam acometidos por eles. Pai, guia-nos a um caminho de luz, a um caminho de verdade, aonde nós possamos andar em Ti, aonde nós possamos estar completo em Ti, satisfeito no Senhor.
Nos leve a um lugar onde o nosso coração esteja completo, onde nossos olhos estejam no Senhor, onde é completo todas as coisas, onde não há vazios mais, porque o Senhor nos conduz a um lugar de prosperidade. Pai, conduz ao teu povo a um lugar de bênção, a um lugar de obediência. Pai, nesse exato momento, aqueles que estão nos assistindo, que eles possam ser alcançados também por essa bênção. E à medida que eles reconheceram, confessaram, Pai, que eles entrem num caminho, nessa rota da bênção, em nome de Jesus. Clamamos, Pai, por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça de pé. Próxima terça-feira, como nós dissemos, culto de oração, todo mundo aqui, tá bom? Você que está nos assistindo também, fica a dica aí, terça-feira, culto de oração. O nosso Conexão Power também voltou aos sábados, tem sido top. Cadê a galera do... Tá conectado? Tá conectado? Hoje tá faltando a casa lá, né? Então por isso que não deu o barulho da tá conectado. Então, Conexão Power tá aqui com a gente, todo sábado, de 8h30. Próximo domingo também, estamos aqui presencial e também online, tá bom? Estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja não só hoje com vocês, mas para todos sempre. E a igreja que está aqui diz amém. Deus abençoe o início de semana de vocês, tá bom? Mas eu lembrei que também tem um Pitt aqui também, né? Guilherme Pitt aqui também, que não vi ele, felindão. Deus abençoe vocês.